Boa tarde a todos. Integrantes do grupo de pesquisa EDTEC, liderado pela professora doutora Débora Laurino e pelo professor doutor Daniel Silveira. O grupo tem como pressupostos pesquisar na área da educação e sua relação com as tecnologias. Buscamos conhecer e se reconhecer no outro, agir para o bem social, pensar nas comunidades, no coletivo e no trabalho cooperativo. Assim, nossas ações e pesquisas são desenvolvidas em parceria com escolas, comunidades e grupos de professores interessados. E tem por base a teoria da biologia do conhecer e do amar de Humberto Maturana. O distanciamento físico não nos impossibilitou de continuar no cooperar e co-ensinar. Esta é a cultura do grupo, a rede de conversações que se constitui e define a maneira de convivência dos integrantes. Hoje, damos continuidade aos encontros sobre a biologia do conhecer e do amar, em homenagem a Humberto Maturana, que nos deixou recentemente e seu legado nos serve de inspiração. Sou Márcio Antônio de Souza, licenciado e especialista em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande, e estão conosco hoje as seguintes integrantes. Professora Ivane Almeida do Voisan, doutora em Educação em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Mestre em Educação Ambiental pela mesma universidade. Master em Programação Neurolinguística pela Academia Superando Seus Limites. Licenciada em Matemática pela Faculdade de Joinville. Atualmente é professora aposentada e atua como coach educacional, orientando estudantes de graduação e pós-graduação. Também é diretora fundadora da Me Orienta Academy. Professora Silvânia de Oliveira, doutora em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Mestre em Modelagem Computacional pela mesma universidade e licenciada em Matemática também pela FURG. Atualmente atua como docente na educação básica nas escolas Marechal Mascarenhas de Moraes e Frederico Ernesto Buchholz. Professora Wanda Galtério, graduada em Matemática, licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande, mestrado e doutorado pela mesma universidade. Atualmente é professora de Matemática da Prefeitura Municipal do Rio Grande e professora cedida pela Secretaria Municipal da Educação para desenvolver suas atividades docentes na FURG, no Laboratório de Educação Matemática e Física, LEMAF, desenvolvendo ações de incentivo ao ensino, pesquisa e extensão, integrando as áreas de educação matemática e física às tecnologias digitais aplicadas à educação. E também Denise Alves, pedagoga, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Atua na Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, PROGEP, FURG. Nesse momento, e é um prazer, né, estar junto com vocês nessa roda de conversa que pretendemos compartilhar, né, alguns saberes e aprendermos juntos, né? Então, nesse momento, a gente quer estabelecer um conversar e estamos aí para responder perguntas, né, dialogar com todos que estão nos assistindo.
Boa tarde, sou a professora Wanda e é um prazer estar com vocês em mais uma conversa com o grupo, só que desta vez estamos ao público, né? Antes da pandemia, conversávamos apenas na nossa pequena roda de conversas dentro do espaço da universidade. Boa tarde, eu sou Denise, sou pedagoga na Universidade Federal do Rio Grande, atuo na coordenação de formação continuada, junto à Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, né? E eu atuo em ações da pedagogia universitária, em ações formativas, junto aos coletivos de professores e técnicos em assuntos educacionais da universidade. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Quero agradecer o convite do grupo e a aceitação, porque eu sou uma das mais novas integrantes, eu acho, nesse grupo do IAD Tech, né? É um prazer. Professora Débora, boa tarde, professor Daniel, aos coordenadores desse grupo, né? E às minhas colegas, ao Márcio. E para dar início a essa nossa conversa sobre Humberto Maturana, eu vou convidar a colega e professora Ivane, que vai dar o start, né, na conversa dessa tarde de hoje, tá? Muito obrigada. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos e todas. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então, hoje eu estou aqui, saúdo todos os colegas, todos os professores e a todo o grupo aí que está dando todo esse suporte. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo que essa é uma rede de conversas, para homenagear o nosso querido Humberto Maturana, o estudioso, né, que nós tanto nos debruçamos aí sobre esses conhecimentos dele, né, e então a gente vem aqui compartilhar esse conhecimento a partir de um estudo de um case bem-sucedido, né, que eu considero bem-sucedido neste momento, porque eu tenho aqui duas pessoas, né, que me acompanham há muitos anos e que trazem aqui o seu olhar para essa vivência e essa experiência, e isso muito me honra. Quero dizer a vocês que vocês coloquem nos comentários as suas dúvidas, que vocês anotem aí no chat ou nos comentários aqui do YouTube todas as dúvidas de vocês, né, e o que vocês quiserem conversar conosco, que nós estaremos respondendo, né, as dúvidas de vocês e também algum recado, algo que vocês queiram nos falar e compartilhar conosco, tá certo? Então, vamos lá, eu vou contar para vocês. Né? Isso que eu vou contar para vocês aconteceu no período de 1995 a 2000. Na verdade, eu vou trazer aqui a minha vivência enquanto professora nas disciplinas de educação matemática e licenciatura e história da matemática. Nessa época, eu lecionava essas duas disciplinas no curso de licenciatura em matemática. E eu, naquele momento, eu reproduzia o mesmo estilo de dar aula que eu aprendi com os meus professores, porque a gente aprende, né? A gente estuda muitas teorias, mas a gente aprende mesmo observando o fazer dos nossos professores. Então, eu era aquela professora que eu acabava reproduzindo aquilo que eu vivenciei nos bancos escolares. O que eu fazia? Eu utilizava leituras, debates sobre os teóricos da educação, né? Então, eu trazia lá os livros as teorias de Piaget, de Vygotsky, de Paulo Freire, na área de educação matemática, o Biratan D'Ambrosio e muitos outros, para que a gente discutisse, né, e debatesse sobre esses conceitos. E eu procurava diversificar as minhas aulas de uma forma até bastante tímida. Eu levava os estudantes os estudantes da graduação, na época, né, licenciandos, que eu estava em formação inicial, eu os levava para o laboratório de matemática para que eles utilizassem algum material alternativo, como Tangram, blocos multibásicos, pensassem algum material alternativo para o ensino, resolução de problemas, entre outros, tá? Mas era o máximo que eu fazia. Os estudantes, eles sempre me questionavam, quando a gente discutia os teóricos, eles sempre questionavam as teorias, argumentando que era tudo muito bonito, mas que na teoria era muito bonito, mas que na prática não funcionava bem assim, porque quando eles iam para a escola era tudo muito diferente, e era de difícil execução.
Os argumentos deles eram desde a sobrecarga de trabalho de professor, as aulas superlotadas, a falta de tempo para o professor se qualificar e para poder fazer essas leituras, né? E a falta de tempo para aprender novas metodologias de ensino, entre outros argumentos. Então, os licenciandos, na época, eles reclamavam, né, que ao irem para a escola realizar os estágios, eles se sentiam, assim, despreparados para isso. Naquele momento, né, eu ficava pensando assim, puxa, a gente proporciona tantas leituras teóricas, né, o que está errado com o meu fazer? Eu fiquei assim, no momento que eles me falaram, e que eles abriram o coração e expuseram para mim o que eles estavam sentindo nas minhas aulas, foi com um balde de água fria, assim. Eu parei, respirei fundo, eu acho que eu congelei, e fiquei pensando o que fazer, né? O que fazer para mudar essa realidade? Eu vivenciando nesse espaço enquanto estudante, hoje, né, posso refletir e conversar um pouco mais sobre o que aconteceu na época. E naquele momento havia um descontentamento, havia uma angústia em relação à formação inicial do professor. Enquanto estudante da educação básica, nós percebíamos que havia algo que poderia ser melhorado naquele espaço. E quando a gente chega na universidade, a gente não percebe esse diferencial, a gente não percebe que estamos sendo, entre aspas, formados para. E como naquele espaço de sala de aula, a Ivane nos deixava muito à vontade, hoje, pela teoria de Maturana, a gente percebe que nós estávamos operando pela biologia do amor. Nós estávamos ali, naquele espaço, com prazer de estar. Então, nós nos sentíamos muito à vontade para chegar e dizer, não está bom, podemos melhorar. Como? Era uma questão de conversar, de discutir. A emoção daquele momento era uma emoção de desejo, né? Era o que movia o nosso desejo para mudar um pouco aquele estudo, tentar inovar aquelas aulas. E a Ivane nos dava essa liberdade. E continuando o que a Wanda, né, compartilhou, na verdade, a Ivane, eu não estava nesse momento da Wanda, né, mas a Ivane foi também minha professora em outro momento, né, e essa emoção que a Wanda fala, eu também, em outro momento, anos após, acredito que a Ivane já estava, né, trabalhando com Maturana, porque foi em 2008 que a Ivane foi minha professora, junto com a professora Débora, em uma disciplina, no curso de licenciatura. Eu também percebia esse emocionar, porque como Maturana nos fala, né, a gente trabalha sobre o emocionar, se não há emoção, não há uma ação. E nós trabalhamos no emocionar ou do amor ou da rejeição, né, Wanda? Nesse momento, o que a gente percebe, tanto a experiência que a Ivane está contando, como a experiência que eu tive, né, com a Ivane, que ela trabalha e passou isso para nós, né, no operar do amor, né, que para Maturana esse amor não é aquele amor, né, romântico, é o amor de considerar o outro, de ouvir o que o outro tem a dizer, né, de considerar o outro como legítimo outro. E como tu falas, né, Wanda, nesse momento, nessa situação, ela se deixou ouvir pelos estudantes, né? Ela parou, saiu daquele grau de, eu sou a professora, eu que sei, né? Que quebrou aquilo, né? E ouviu os seus estudantes. E acredito que já começou aí, né? Essas modificações que a gente vai conversar hoje aqui. Não é, Wanda? A Ivane, na verdade, com a escuta atenta, ela mostra o quanto ela conseguia aceitar o outro como legítimo outro. E, né, na questão da emoção, na emoção do amor. Não acredito que ela concordasse com tudo aquilo que estava sendo colocado ali, mas ela escutou. Ela possibilitou que aqueles estudantes expusessem as suas angústias e
ao reclamar, eu me lembro que as discussões que a gente trazia era que, para além da teoria, nós precisávamos da experiência, nós não queríamos que as disciplinas deixassem de acontecer e que as leituras não fossem necessárias, mas cadê a experiência? Como que nós vamos aplicar isso na sala de aula, quando estiver, no caso, nos estágios e depois, futuramente, na sala de aula? O estudante que chega num curso de licenciatura, ele quer mais do que a teoria. Então, assim, né, Wanda e pessoal, assim, esses questionamentos dos estudantes, eles começaram a me inquietar, e eu percebia que as minhas aulas estavam contribuindo muito pouco para eles, e que estavam sendo enfadonhas. Então, eu comecei a pensar assim, bom, eu preciso propor alternativas diferentes, alternativas que sejam cabíveis, né, para a gente poder discutir as problemáticas da escola. E foi aí que eu comecei a pensar em como mudar o meu estilo de dar aula. Eu comecei a tomar consciência, né? Tomar consciência de que algo estava errado, né? Quando a professora Ivane nos coloca que ela precisava rever a forma de dar aula, né? A forma de exercer a docência, a gente pode pensar, a partir da biologia do conhecer, né, que a reflexão é um ato de conhecer como se conhece, né? É um ato de voltar atrás, né? Um ato de voltar a nós mesmos e a gente reconhecer os nossos pontos cegos cognitivos com relação à docência, neste caso, né? Então, assim, é muito importante na docência, em qualquer processo de educação, de educar, a gente voltar atrás, né? A gente poder refletir, né? Voltar a dar-se conta, o que a Maturana disse, dar-se conta, né? De como que nós estamos, de que emoção nós estamos naquele determinado momento, né? Dar-se conta da emoção da emoção que nós estamos naquele momento, porque a emoção, né, como a Silvânia disse, a emoção é uma ação, né? E essa ação ela pode ser de medo, de rejeição, de não aceitação. Não, a docência que eu faço é a certa e ponto, né? E é desse jeito que a gente vai ter que seguir. Então, esse dar-se conta, né? E a emoção ela é muito importante. É isso que Maturana diz. Que emoção, né? Que emoções estão presentes nas salas de aula hoje, né? E nas salas de aula que nós habitamos enquanto estudantes. É essa reflexão, só para a gente seguir. Então, né, Denise, então exatamente dessa escuta atenta, né, e desse dar-se conta de que algo estava errado no meu fazer, é que eu resolvo propor, né, uma aproximação dos professores já atuantes nas escolas com os meus alunos na universidade. Como eu já conhecia, porque muitos dos estudantes que atuam nas escolas já passaram por mim, o que eu fiz? Eu entrei em contato com esses professores, visitei as escolas, primeiro convidei os professores, se eles queriam voltar para os bancos escolares, por intermédio de um projeto de extensão, assistindo às minhas aulas, participando das minhas aulas de educação matemática, para poder trazer as vivências deles e discutirem, aprenderem novas teorias e, ao mesmo tempo, conversar com os estudantes, trazendo as vivências, as experiências, as dificuldades deles em sala de aula. Na verdade, aquilo foi algo que eu nunca tinha feito, eu não sabia em que ia dar, né? Mas eu consegui 5 escolas e a liberação desses professores para que eles pudessem estar junto conosco na sala de aula, e eles vieram, e nós discutimos as teorias, e a partir das leituras das teorias, esses professores, junto com um grupo, com os nossos alunos, a gente dividiu 4, 5 dos nossos estudantes para cada escola, e o professor da escola, junto com eles iam pensar uma forma de trabalhar um conteúdo escolar que o professor ainda não tivesse ministrado de uma forma diferenciada. E o professor, juntamente com os alunos, iam para o laboratório de matemática e escolher qual metodologia eles iam adotar, qual referencial teórico embasava aquela teoria, e aí iam fazer um plano de aula para poder inserir isso na sala de aula. E esse professor
acolheria os nossos alunos como monitores na sala de aula dele, para que ele pudesse implementar essa nova metodologia. E foi muito interessante, né? Porque foi assim, esse conversar com os professores é que trouxe uma visão da escola e que trouxe realmente a própria saída de como que a gente poderia quebrar aqueles argumentos de que não dá porque a sala de aula está lotada, porque não dá porque nós não temos como controlar os alunos, não dá porque não temos tempo, porque naquele momento a minha própria sala de aula virou tempo de planejamento e de reflexão sobre a proposta que ia ser implementada na sala de aula, e que, após implementada na sala de aula, voltava para as reflexões no grupo, para a gente poder ver o que deu certo, o que não deu, o que precisa melhorar. Então, era uma reflexão da própria ação, não só dos nossos estudantes, mas também do próprio professor na escola, que dava e trazia o feedback dos estudantes e o que estava acontecendo ao longo do tempo, quando depois nós retornaríamos para essa turma, né? Pensando pela teoria, a gente percebe que, enquanto observadores, nós vemos o nosso campo visual. E essa parceria com os professores da educação básica fez com que a gente ampliasse essa visão. Tanto o professor da educação básica, quanto os estudantes, e até acredito que até mesmo a professora Ivane, começaram a ampliar a sua visão, porque na discussão, na cooperação, na colaboração, todos nós saímos ganhando, ampliando o nosso campo visual e percebendo as pequenas coisas que antes eram um entrave e que, na verdade, era apenas uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de abordar esses conteúdos em sala de aula. Então, no início, né, os professores, assim, eles passaram a se dar conta de que não bastava trazer os conteúdos prontos, de como estavam nos livros, e os próprios estudantes começaram a perceber isso, que precisavam um outro comportamento, né? E tal comportamento ele foi se aflorando com os questionamentos. Eu ia fazendo questionamentos para eles, mas por que assim? Como, né? Será que como que os alunos reagiriam se vocês fizessem tal atividade? O que precisa ser feito a mais, além do que está posto nos livros? Então eu ia trazendo questionamentos, porque era um diálogo entre a professora formadora, que era eu, né, que ministrava a disciplina, os alunos em formação inicial, e junto estava ali na minha sala de aula os professores já atuantes, professores formados, ou seja, eles estavam em formação permanente, formação continuada e permanente, voltando para a universidade para aprender coisas novas. Então, era uma conversa nos 3 níveis, e foi muito rico isso, né? Foi muito rico, assim, porque a gente pensava assim, será que haverá aceitação dos alunos na escola? Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas, mesmo assim, né, foi uma experiência, naquele momento, foi uma experiência muito rica, mas naquele momento eu não tinha uma teoria que desse suporte a esse meu fazer, porque naquela época eu não conhecia Humberto Maturana, eu não conhecia a biologia do amar, eu não conhecia o conversar. Foi quando eu comecei a estudar no grupo de pesquisa que eu encontrei com Maturana, que a teoria do Maturana casou perfeitamente para fazer a leitura do que eu tinha feito muitos anos antes, lá entre 95 e 2000. E a gente vê, né, Ivane, essas interações recorrentes que tu contas, a Wanda conta aí, né, dessa experiência que vocês vivenciaram, que gerou o aprender, né, como ele nos fala, né, o aprender com o outro na experiência, né, e ouvindo o outro, e nesse processo de recursividade, né, de reflexão, eu vejo tu falando, a Wanda falando, a Denise aí, né, através dessas interações recorrentes e na nossa vida, né, a gente acredita, eu acredito que vocês também pensam da mesma forma, a gente aprendeu com Maturana no nosso viver, não apenas no nosso trabalho, na sala de aula, né, mas no nosso viver, no nosso dia a dia, né, a gente consegue mais ter essa tolerância de ouvir o outro, de saber que é nessas interações que a gente aprende, e a gente aprende a todo momento. Hoje nós estamos aqui aprendendo, tendo essa oportunidade, né, de conversar e aprender uns com os outros. Nessas experiências de interações recorrentes que a gente consegue ver que
o aprender ele se dá, né, de uma maneira muito significativa. Mas nem tudo foram flores, né? Porque assim, né? Se Fala, observar e analisar os próprios erros, né, entre aspas, porque, na verdade, os erros também são momentos de aprendizagem, não é simples. E a gente estava se observando em frente à turma, em frente à professora. Existe uma cultura, né, do errar. Se eu não fiz direitinho, a gente conversou aqui na universidade, a gente planejou, a gente fez tudo direitinho, mas na hora eu consegui dar conta do que eu tinha combinado com o grupo, na hora o estudante não me fez uma pergunta diferente da esperada, e o que a professora Ivane vai dizer quando ela olhar essa gravação? Porque ela não estava em todos os encontros, tinha alguns encontros na escola que ela acompanhava, outros ela não estava junto, mas depois a gravação ia chegar lá. E aí? Como vai ficar isso? E foi muito interessante a resistência dos estudantes no início, a gravação dessas aulas, e o sentimento, assim, o receio que eles tinham, né, de se olharem e todo o grupo estar olhando para eles na atuação ali, e a gente estar ali olhando que deu certo, que não deu certo, porque eles não tinham essa cultura de que a avaliação é um feedback para melhorar. Então, eles queriam que tudo saísse perfeito, e a gente sabe que numa sala de aula nem sempre tudo sai perfeito como a gente espera. A gente planeja, estuda, faz tudo, faz o planejamento, mas muitas vezes o planejamento não sai como aquilo que a gente tinha realmente. Alguma coisa foge do nosso controle, e aí nós temos que realmente nos mostrar verdadeiramente quem somos, mostrar o que realmente sabemos. E o medo dos alunos no início, porque para que os alunos começassem a se sentir, né, tranquilos em se mostrarem, em assistir os vídeos e realmente olhar e dizer, olha, aqui eu podia ter feito diferente, né, aqui eu pisei na bola, não deveria ter feito isso, não devia ter dito isso para o aluno, aqui eu fiquei sem resposta. Para que o aluno ele pudesse sentir à vontade com esse feedback, era preciso uma confiança mútua no grupo. E essa confiança ela foi sendo conquistada ao longo do tempo, porque no início houve muita resistência, né, Wanda? Eu lembro que os alunos não queriam de maneira nenhuma que a gente avaliasse as gravações dos vídeos no coletivo. Mas a cultura da época é que o professor estava sempre com as respostas. A gente pensava, a gente planejava, a gente reestruturava o material várias vezes. Depois, quando apresentava para o grupo na própria universidade, porque a gente planejava com a professora e apresentava para o grupo, para depois ir para a escola. Estava tudo muito bem. Mas aí tinha um aluno que fazia uma pergunta em entrevista, e como é que a gente ia dizer não sei? Naquela época, a gente não conseguia entender que o professor pode dizer não sei, vamos pesquisar, próxima aula a gente conversa sobre isso, ou... né? Hoje nós temos o poder da tecnologia na palma da mão, que a gente pode, na mesma hora, acessar a internet, buscar alguma coisa, mas na época, quando isso acontecia, a gente queria que abrisse um buraco no chão para a gente sumir. O que fazer? Né? O que eu percebia, né, Wanda, assim, o que eu tirei de toda essa lição é que eu percebi a maturidade desses estudantes ao longo do tempo, né? Esses estudantes, essas atividades começou a tornar esses estudantes mais comprometidos com o exercício profissional. Eles começaram a ser mais críticos com eles próprios. Na própria autoavaliação, eles se avaliavam muito mais criticamente, severamente do que as demais pessoas. As professoras parceiras, elas realmente demonstraram um envolvimento e um contentamento muito grande por poderem contar com a ajuda desses estudantes e por poderem aprender coisas novas e ver que era possível trabalhar em pequenos grupos dentro da escola, dentro da sala de aula, que antes eles diziam, não dá, é muito aluno dentro de uma sala de aula, é muito apertado, não dá. A gente reestruturou e organizava a sala de aula de uma forma diferenciada, simplesmente virando as carteiras, as classes dos alunos, e fazia grupo de 4, 5 alunos no máximo,
E era só virar, quem estava de costa, virar de frente para o outro, e os nossos monitores iam circulando, dava perfeitamente para circular nos corredores e ir ajudando os estudantes nas suas dúvidas nos próprios grupos. E uma atividade muito interessante, assim, depois eu vou contar para vocês, né? Era como é que foi a reação desses alunos. Mas antes a Wanda vai dizer como que foi para ela essa experiência. Com o passar do tempo, quando a gente começou a aprender a lidar com a avaliação, né, e com a autoavaliação, os professores também começaram a entender melhor o processo e o projeto, como estava se acontecendo. A gente percebe o acoplamento estrutural, ou seja, os professores começaram a se adaptar com os estudantes com a sala de aula e com os estudantes da educação básica também. A gente começou a entender como é que os alunos estavam compreendendo esse trabalho. Para os alunos lá da sala de aula também era novo. Eles chegavam a ter 5, 6 professores numa sala de aula ao mesmo tempo, que não era comum também. Então, na verdade, teve todo o envolvimento do aluno da educação básica, o aluno da universidade, a professora da educação básica, a professora universitária, e esse acoplamento aos poucos foi se dando. E aí a gente percebe a questão da interação, né? E do tempo. A interação, a recursividade, e esse trabalho, aos poucos, foi dando frutos, né? Eu preciso abrir um parêntese aqui com essa fala da Wanda, né? Não tem como. Vendo vocês falar, é claro que eu não estava nessa experiência, mas hoje, como professora, né, atuando na escola, o que eu sinto de importante nessa experiência? Que teve um compartilhar entre professora da universidade, professora da escola, estudante de licenciatura, futuros professores, e teve uma cooperação entre todos. Eu acho isso extremamente importante. Hoje a gente vive em alguns momentos que talvez a escola tenha uma resistência com a universidade tem outros olhares, às vezes, com a escola, não digo em geral, né? E nesse momento foi quebrado, Ivani, isso, né? Vocês não foram com aquele olhar crítico para a professora de sala de aula, achando que ela não queria fazer, ou que ela não fazia por ter preguiça. Não, vocês foram auxiliar, né? Dar possibilidades àquela professora a mostrar outros caminhos. E eu acho isso extremamente importante. Quando isso acontece, quando tem essa cooperação, né, entre universidade, escola, futuros professores, e num olhar assim, linear, né, não com hierarquias, eu sei mais, ou eu tenho mais possibilidades, não, sem nenhum preconceito, sabe? Isso aí contribui muito. Eu, como professora, preciso dizer isso, né? E eu estou nos dois ambientes, na universidade e na escola, né? A gente atua no grupo de pesquisa e atua na escola. Então, eu vejo esse olhar, esses dois olhares, sabe? E defendo os dois olhares. Então, quando eu tenho essa oportunidade de falar que é muito importante essa cooperação, nesse olhar de um ajudar o outro, sabe? De não pensar, não, eu criticar o outro, por que ele faz dessa forma? Não, eu vou entender por que motivo ele está fazendo dessa forma, qual é o ambiente que ele está convivendo, né? E no momento que a gente começa a se perguntar, se fazer esses porquês, cooperando, isso é muito significativo. Eu digo porque eu vivo isso, né? E não, por isso que eu não consigo me desvincular da universidade, do grupo de pesquisa, né, dos projetos, porque a gente vive isso, e isso nos ajuda muito na nossa docência, na nossa experiência docente, no ensinar o aluno, o estudante em sala de aula, isso ajuda muito. Era só esse parênteses aqui, me meti aí na fala da Ivani. Deixa eu completar, então. Mas hoje tu coloca a teoria em ação. Essa nossa vivência na escola, essa vivência na universidade, nos contempla a questão do coletivo. O que a gente fez na época, e eu
continuo fazendo, né, 21 anos depois, é a questão do planejamento coletivo. Mesmo eu estando no espaço de sala de aula, lá na escola municipal, eu continuo pertencendo ao grupo IADTEC, eu continuo desenvolvendo meus trabalhos dentro da universidade, e nós estamos sempre no coletivo. O trabalho que eu desenvolvo na escola tem a contribuição dos colegas da universidade. Então, a gente aprende a trabalhar juntos. E aí depois a gente não consegue mais ter aquele trabalho solitário, aquele planejamento de sala de aula que tu faz sozinha. Tu está sempre chamando alguém, tu está sempre pedindo ajuda para outro colega. Então, isso foi um aprendizado que ficou, que nos constituiu enquanto profissionais. E aí é como a Silvânia coloca, é a importância da gente estar vinculada ao EADTEC. Então, naquela época, né, eu não tinha clareza assim sobre a potência das redes de conversação. Isso que a Silvânia coloca, que é essa questão desse conversar, é um dar voltas com, né? E o dar voltas com e esse conversar que o Maturana fala é a coordenação de ações. Naquela época, eu propiciei isso, sem saber que estava propiciando uma coordenação de coordenações de ações, porque o conversar não é só o conversar na linguagem, né? No conversar está implícito o linguajar, o emocionar, mas também está implícito o conversar para o Maturana é exatamente o dar voltas com, e o dar voltas com na própria ação, na recursividade da ação. Né? E hoje eu entendo isso, e quando eu estudei depois, né, quando eu avaliei as redes de conversação na elaboração do curso de ciências, de licenciatura em ciências à distância e na FURG, né, quando eu participei da rede de conversas que constituiu o currículo e elaborou o currículo desse curso, né, eu retomei algumas reflexões da época em que eu era professora, e que naquela época eu não teorizava sobre a minha prática, eu simplesmente fiz, deu certo, os alunos avaliaram que para eles, tanto na época que eles estavam vivenciando a experiência, que para eles era rico, mas muito mais importante para eles quando eles chegaram na época do estágio, e que eles tiveram muito mais facilidade de poder estagiar, que inclusive esses alunos acabaram estagiando nessas próprias escolas, e às vezes na própria turma daquela professora que estava junto nessa rede de conversas. E isso foi rico para todos, né? Hoje, quando eu encontro os professores, eles sempre falam como foi legal aquela experiência. E quando aqueles alunos, os professores diziam para os licenciandos nossos, né, na época, a Wanda e os outros colegas, quando os professores diziam que quando não tinham a aula das meninas, que eles chamavam, as crianças ficaram, que eles queriam muito a aula, ou seja, eles gostavam, eles aprendiam e eles tinham prazer de aprender matemática. Eles ficavam assim, na hora do recreio, a gente precisava mandar eles embora da sala para eles curtirem o recreio, porque eles não queriam, eles queriam ficar fazendo as atividades. Isso é inédito numa aula de matemática. É muito rico isso. Ivani, mas tu falando assim, essa forma linda como tu falas, né? Só acontece se há o quê? Um consenso, como diz, né? As coordenações, né? Só acontece quando são consensuais. Isso a gente vê em todas as áreas, né? Se a gente não tem esse consenso, eu acredito que os professores poderiam levar o melhor planejamento e eles estivessem muito empolgados, mas se eles não tivessem essa recíproca do estudante, não aconteceria, né? E por isso a importância das interações, por isso a importância desse estar com o outro. E eu acredito, pensando nessa experiência, mas levando para a nossa vida, né, nossa profissão, que isso não acontece de uma hora para outra. É necessário um processo, é necessário um período de estabelecimento de confiança entre o estudante e o professor. E eu acredito que esses estudantes que eram teus, né, que a Wanda também era uma das estudantes, eles conseguiram construir, né, esse caminhar de confiança com um aluno, que fez de que eles concordassem, aceitassem estar ali, aceitassem fazer, porque no momento que se eles negassem, não, eu não quero, o planejamento não iria acontecer, né?
E isso é interessante, isso faz com que eu aprenda que eu preciso ter uma relação com o meu aluno, uma relação de confiança, de respeito, e que ele precisa estar concordando com o que eu quero também. E nesse concordar, a gente faz essa recursividade, como a gente já falou, né? A gente reflete sobre a nossa ação e sempre sobre um operar de uma emoção, como a Denise disse, né? Estamos sempre sobre um operar de uma emoção. Eu vejo quando... Eu quero colocar aqui na fala, pegando algumas coisas da Silvânia, da Ivane, da Wanda, vocês são, né, o Márcio também, das ciências da matemática, né? E a matemática, ela, historicamente, ela é uma disciplina exata, né? Mas, às vezes, eu sou pedagoga, sou da área da educação, muito embora no meu curso a gente tenha uma disciplina chamada Metodologias da Matemática, né? A gente, quem vai para essa área da matemática, no ensino fundamental, nas séries iniciais, é instigada, levada a pensar sobre como é que o indivíduo pode pensar a matemática e não decorar a matemática, né? Infelizmente, eu fui uma aluna que decorei a matemática, esqueci muita coisa, porque quando eu descobri a matemática, já estava lá na pedagogia, assim, então já era... perdi tempo, né, dentro do meu processo de escolarização da matemática. Porque a matemática, ela é da assertividade, né? Ela é aquilo que o Maturana nos coloca, sempre nos coloca a pensar, a nossa necessidade de certeza, né? A nossa solidez. E a matemática, ela é sempre visto, e a objetividade da matemática, né? Ela sempre sugere que a afetividade não pode ser racional. E se ela não é, se a afetividade não é racional, nessa experiência da Ivane, da Silvânia, da Wanda, do Márcio, né, nós temos resistências, né, quando a gente pode dizer para um professor da matemática, não, mas 2 e 2 pode ser 5, né? Tem até uma música, né? Tudo certo como 2 e 2 são 5, né? Maturana, se a gente for pegar bem, ele até pode ser 5, né? Tem um amigo que diz, Denise, eu não posso dizer isso lá no IMEF, senão você é até expulso. Mas, enfim, né? Brincando aqui com a objetividade, né? Para deixar a nossa tarde mais relaxado, assim. Denise, 2 mais 2 não pode ser 5, mas ele pode ser diferente de 4, depende da base que você está trabalhando. Quer dizer, até pode numa outra base. Se você está operando na base decimal, não pode ser 5, mas se você estiver operando numa base sexagesimal ou numa outra base, né? Ele pode ter um valor diferente de 4. Tá vendo? Esse povo da matemática é um perigo, né? Mas eu quero chegar que quando a gente está falando, né, que essa racionalidade ela não pode ser afetiva, a gente, né, a Ivane falou que encontrou resistências, né? E nós sempre encontramos resistência em desenhar outras docências. Né? A gente é muito forjado realmente pela nossa história de vida, pelo ambiente cultural, né? A academia ela tem uma cultura, e quando a Silvânia falou, bom, aí nós temos, e a Ivane falou no relato, né, que teve resistência por conta dos professores, né, por conta dos estudantes. É claro que desenhar outra forma de pensar é difícil, não é uma coisa simples, assim, a gente coloca aqui numa live como se, né? Mas a gente sabe que isso é um processo, a gente sabe que isso leva tempo e que isso e que modos de viver, como diz o Maturana diz, que a educação ela é conservadora e que ela conserva modos de viver, modos de ensinar, modos de aprender, né? E claro que a gente está aqui para pensar um caminho inverso, né? E isso é muito válido e a teoria nos dá muito suporte para isso. Mas eu quero dizer que a academia, né, os alunos, os estudantes dizem que a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? A Ivane fala isso no relato. E só que esses estudantes que estão dizendo que chegam lá, que têm resistência à academia, à escola, eles saem da academia, né? Eu estava conversando isso com uma professora um dia desses. E como é que a academia parece que é uma disjunção, né? O Maturana usa essa palavra, a disjunção, que segundo ele a teoria não tem a capacidade de transformar realidades, porque ela não se une, ela não conversa, né? Ela não dá as voltas com.
Eu penso que isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, que é tão difícil desconstruir. A gente escuta tanto isso, né? Teoria é uma coisa, prática outra. Eu não concordo, porque para ser teoria ela tem que ser ciência, ela tem que ter passado pelas etapas do método científico, que gostemos ou não, né? A gente se valida nele, né? Para aplicabilidade de uma ciência num período também, porque a ciência ela é refutável sempre, né? Em todos os momentos. Mas eu queria trazer esse pensar assim de vocês. Por que a teoria é diferente da prática, né? Sabendo que não é, e por que é tão difícil estabelecer esse diálogo com os nossos estudantes quando saem da universidade, quando chegam nas escolas, né? Por que se perde, né? Onde é que essa coordenação de coordenações consensuais de ação, como diz a Silvânia, quando é que isso se perde, né? Onde é que a universidade está? Qual é o ponto cego da universidade com relação à teoria? Que esses estudantes saem dizendo isso, né? Refutando essa ciência em muitos momentos. Eu acho isso me preocupa, isso me instiga, né? Porque eu acho que a teoria é muito preciosa, né? Não por si só. Para mim, Denise, não é que a teoria não seja preciosa, é a forma como nós, professores, lidamos com a teoria, para que esses estudantes... Para mim ficou claro quando eu rompi com a teoria pela teoria, porque como que eu fazia? Eu pegava os livros, trazia os textos e nós discutíamos a teoria. Nós discutimos teoricamente a teoria que alguém tinha construído e constituído com muito trabalho na própria ação prática. Por exemplo, o Piaget, ele construiu a teoria dele na prática, vendo como os filhos deles aprendiam, como os filhos dele aprendiam matemática. Só que esse operar de Piaget, quando ele se dá conta, né, do que está por trás do processo de aprendizagem, esse operar dele com os estudantes, né? Muitas vezes a gente queima essas etapas, não que a gente tenha que passar por todas elas, mas fazer uma atividade em que a gente possa resgatar, né? Fazendo uma atividade em que possa, a partir dela, emergir a discussão da teoria, porque eu acho que foi isso que eu fiz naquele momento. Acho não, tenho certeza. Naquele momento em que a turma me tirou o tapete e que eu, com a escuta atenta, né? Eu parei para pensar, vem cá, o que eles estão querendo me dizer? Eles estão querendo me dizer que as minhas aulas, essa teoria não está tendo significado nenhum para eles. Aí eu pensei, como que eu posso dar significado a essa teoria? Foi só isso que eu pensei. A gente se abrir para ouvir o outro. Por isso que eu digo, quando tu te abre para ouvir o outro e te desprende das tuas certezas, dos teus preconceitos, da tua arrogância, às vezes, porque às vezes a gente, eu digo porque muitas vezes eu fui também arrogante, e sou eu que sei, porque eu já passei, eu costumava dizer para os meus alunos assim, eu já passei por tudo isso aí, quando vocês chegarem até aqui onde eu estou, aí vocês mudam, entende? Como se eu fosse dona da verdade, como se se eu não pudesse mudar, entende? Então, eu acho que é exatamente isso, e a gente, é a biologia do amor, né? Dar o significado, Ivan. Dar significado. A escuta atenta. Com amor, né? Atuar com amor. Atuar com amor, dando voltas com um, tentando compreender o outro, aceitando o outro como legítimo outro na convivência. Porque, para mim, isso é aceitar o outro como legítimo outro na convivência. Eu posso responder a Denise? Tem que retomar, né, que quando até, para quem nos está escutando pela primeira vez, que esse legítimo na convivência, o legítimo quer dizer o diferente, né? O legítimo é o pensar diferente. A gente não pode, para as pessoas que nunca conversaram com a Maturana, o legítimo não é só na concordância, né? Mas o legítimo é que na diferença eu posso me dar conta, eu posso perceber que eu posso fazer diferente. Porque nós gostamos muito dos iguais, né? Os iguais, realmente, voltando, é difícil desenhar outra docência, é difícil desenhar outra Denise, outro Márcio, outra Wanda, né? É difícil fazer isso, não é um movimento. Uma vez a professora disse, até tu chegou, me falou isso na universidade, tu chegaste ao resultado, mas eu gostaria que tu fizesse parecido com o meu, né?
Exato, tem que ser parecido com o dela, né? Tem que ser. E a gente, quando ama, não pode se prender a isso, né? Porque, de repente, a gente está tolhendo, está colocando as caixinhas, né? Se faz direitinho, como eu faço e Isso tal. não é, e aí, na verdade, não estou reconhecendo como legítimo, né? Se o meu resultado tem que ser o mesmo. Mas eu também fui feliz quando escutei de um professor da matemática que ele me disse, não, ele não chegou no resultado, mas ele não chegou no resultado por uma coisa, por um detalhe que não foi importante para mim, o resultado, por exemplo, que pudesse ser 42 ou 64, mas o caminho que ele percorreu foi perfeito, e eu considerei a questão. Então, isso é reconhecer, né, também, a gente pode entrar por outros, mas isso é reconhecer como legítimo, né, aquele pensamento. Eu acho isso uma coisa interessante, até quando a gente for falar de avaliação em algum momento, né? Em Denise, só para não perder o que tu falaste antes, essa tua dúvida, né? Porque o que acontece, né? Que se desvincula isso. E eu quero te dizer pela minha experiência, não sei se a Wanda pensa da mesma forma, ela pode até comentar também. O que me fez ser como eu sou hoje? Porque o meu aluno tem que se fazer perguntas, ele não tem que decorar, ele tem que entender. Isso que o Márcio disse, de ter que ser igual ao meu resultado, isso não acontece. Ele pensa, ele pode nem fazer nenhum cálculo, ele me descreve o raciocínio que ele teve, e eu vou considerar, se for algo pertinente. Então, isso que te instiga, eu posso dizer que na minha experiência, eu nunca me desvinculei da universidade. Eu não sei se isso me ajudou, tu entende? Porque eu fiquei com esses dois olhares. Eu não fiquei só com o olhar da teoria ou só com o olhar da prática. Eu consegui ficar com esses dois olhares. E aí, como a Ivane falou, se não dá significado, a gente não consegue, a gente não entende o porquê daquela teoria, se a gente não consegue dar o significado. E é isso que eu acredito que acontece muitas vezes, quando não se consegue dar o significado àquilo na prática, porque a prática é bem complicada, é bem difícil também. Mas se a gente está com esse entrelaçamento, é isso que eu sinto, tá? Na minha experiência como professora, eu não me desvinculei da universidade, né? Não consegui me desvincular, porque eu acredito que eu tenho que estar em constante conversar, tanto na minha prática, com os meus colegas da escola, aprendendo com eles, e na universidade também, com outros olhares. E eu acredito que é isso, né? Na minha vida como professora, eu consigo me modificar e refletir sobre a minha ação, pensando nesse entrelaçamento, né? No significado que tem a teoria na minha prática. E, na verdade, a teoria justifica a minha prática. Não é a minha prática que justifica a teoria, tu entende? A teoria justifica a minha prática. Não sei se eu consegui te responder. Não, é que para nós é difícil entender essa separação da universidade da escola, porque nós vivenciamos os dois espaços, Vânia. No caso, eu não consigo ensinar todos os conteúdos através da construção do conhecimento assim. Eu simplesmente planejei a minha aula e fui lá e dei uma aula maravilhosa. Não. Muitas vezes, ao planejar a minha aula, eu me dou conta de que eu não sei por que isso é assim. Por que este cálculo é feito deste formato? E aí, eu tenho a universidade, eu tenho os bolsistas do LEMAF, no qual eu atuo, né, no Laboratório de Matemática e Física. Eu tenho os próprios professores da universidade que eu mando um WhatsApp, eu chamo, né, numa reunião a gente aproveita e tira um momento para discutir isso. Então, aquilo que eu não sei, eu tenho alguém para me ajudar. Nós vamos na teoria, nós vamos na prática, nós vamos na experiência do professor, do outro, né? E juntos a gente consegue organizar um planejamento de aula. Então, essa separação universidade-escola, eu não consigo entender pela minha vivência, porque eu não consegui sair. Eu entrei em 2000 na universidade, passei por essas experiências com a Ivane, vou para a escola já fazendo mestrado também em parceria com a Ivane, né? Nós não nos separamos quando eu fui para o mestrado, a Ivane continuou trabalhando comigo, e estando fazendo
algum curso na universidade, fazendo doutorado ou não, eu estava ali, eu estava no grupo, eu estava enquanto voluntária em algum projeto, em alguma coisa. Então, a gente aprende a conviver no espaço da universidade e da escola, e eu não consigo pensar de uma outra forma. Eu penso, desculpa. Tanto que, mesmo trabalhando 60 horas, a gente consegue achar um espacinho na agenda para o horário do grupo, a gente consegue achar um espacinho na agenda para aquela reunião do colega, ou para ajudar num projeto de um colega, para ajudar no planejamento de aula do outro. Mesmo tendo uma sobrecarga de trabalho agora com a pandemia muito maior, a gente sempre consegue achar um espacinho, um momento para fazer essa interação. Fala, Ivani. Não, eu quero resgatar, assim, aquela pergunta da Denise, né, porque aonde que está, né, onde que está o problema da universidade, por que a gente não consegue fazer isso? Porque, assim, Denise, eu vejo que essa é uma via de mão dupla. É um esforço que tem que partir de ambos os lados, tanto da escola em relação à universidade, quanto da universidade tentar se aproximar da escola. É claro que naquela época, em 2000, o esforço de se aproximar da escola foi um esforço individual meu, eu queria isso, para ajudar os meus alunos, né? Eu tinha uma intencionalidade, eu queria chegar na escola, queria ter a escola real como laboratório, né, para a gente poder discutir as teorias e os nossos alunos problematizarem o que é ser professor. Então, partiu de mim, mas isso poderia ter partido da própria escola. Quando a Silvânia vem para dentro da universidade, ela, enquanto professora, ela vem se qualificar e continua no grupo de pesquisa, e continua fazendo mestrado, doutorado, especialização, é um movimento da professora da educação básica, né, e a Wanda também, para a universidade. Eu acredito que esse movimento ele tem que ser recorrente e tem que ser de aceitação mútua. Tem que ser esse conversar, do dar voltas com o mesmo. Porque não adiantaria se a professora Ivani quisesse fazer aquilo e nenhuma escola quisesse recebê-la, ou nenhum professor estivesse aberto para receber. Entende? Quando é algo imposto por um projeto governamental, ou vem de cima para baixo, para que todas as escolas participem, o que acontece? Poucas as escolas realmente aproveitam. Por quê? Porque é algo que a escola não foi uma conquista, não foi um conversar, né, de mão dupla, foi uma coisa que veio e que os professores fizeram porque tinham que fazer, porque eram obrigados a fazer. O amor não está na amor, exatamente, o amor não estava nessa relação do conversar, né, da rede, não existia uma rede de conversações. No sentido do que o Maturana diz que é uma rede de conversações. E eu quero puxar uma fala do Márcio, quando ele diz assim, né, que quando a gente coloca, o professor quer que o aluno reproduza exatamente o algoritmo que ele ensinou. Se ele fizer alguma coisa de diferente, não está certo, né? Ou seja, a gente tem um discurso de que a gente quer que o aluno seja criativo, inventivo, mas a gente acaba querendo encaixotar o aluno, colocar ele na caixinha. Quando tu falasse em caixinha, eu me lembrei disso, né? Então, assim, eu acho muito, muito salutar para nós estarmos discutindo essas questões aqui, para os professores que estão nos ouvindo, para todos nós aqui refletirmos sobre isso, porque a gente precisa abrir mais espaços de redes de conversação. E isso pode ser, sim, via projeto de extensão, via pós-graduação, ou a escola vindo até nós, né? Não importa quem foi buscar ou quem veio até nós, né? Não importa de onde partiu. O que importa é que a gente precisa fazer esses movimentos. Eu vejo que o que eu fiz naquela época, de certa forma, foi reproduzido depois, mais tarde, com o próprio PIBID, né? Mas o PIBID foi um projeto mais amplo de governo, né? Mas houve esse desejo. Né? Houve. Né? Então, é isso aí, pessoal. E eu gostaria de dizer para vocês que, embora eu não esteja mais, né, porque depois a gente se aproximou, né, a Wanda, a Silvânia, a gente se aproximou, a gente se distanciou e a gente ficou só realmente interagindo por intermédio do grupo de pesquisa. E eu me afastei mais ainda de vocês, né, me afastei mais ainda quando eu vim para Santa Catarina. E aí, qual foi a forma que eu achei de eu não parar com esse movimento, né? Com essa minha paixão? Foi criando o Me Orienta Academy,
quando eu resolvi trabalhar com estudantes de pós-graduação, ajudando eles nos seus projetos de pesquisa. É uma forma de eu me manter conectado também com a escola, com o grupo de pesquisa, com vocês e com os estudantes e professores em formação. Inclusive, no meu doutorado, tu me deu aquela força, né? Que eu me lembro e sou muito grata até hoje, ali naquela parte dos meus objetivos, que eu estava muito perdida, veio a Ivane lá e me fez perguntas, me fez os porquês, né? E eu consegui O esclarecer problema ali, da né, Ivane é que ela nos põe no desequilíbrio. Ela, em vez de nos apoiar, ela nos desequilibra de vez. Eu não sei E se isso é um aí- elogio ou se é uma reclamação, viu, Denise? Não, por maturana, tu nos perturba. E a perturbação nos leva a ressignificar, nos leva a repensar. E isso tu fazia muito naquela época. A gente chegava da escola, assistia o dito cujo vídeo, que era um momento muito tenso, e ela, em vez de nos dizer alguma coisa, ela nos perguntava, ela nos puxava o tapete. Naquele momento era muito tenso, mas hoje a gente percebe a importância da pergunta, né? A importância do desequilíbrio. Se a gente se manter sempre equilibrado, a gente não vai ressignificar, a gente não vai avançar. Eu queria Essa tua fala, voltar Wanda, me lembra da professora Sheila, né? É que ela Na foi minha, orientadora. isso, na disciplina do estágio. E ela perguntava, bom, era meu dia de dar aula, por que tu está fazendo assim? E aquilo me perturbava. Por que tu está fazendo assim? E por que isso? Por que aquilo? E eu, cara, mas depois hoje eu sei o porquê que ela fazia essas perguntas, né? E o quanto isso foi importante, né? Para mim, na minha formação. A gente falava que era a pedagogia do porquê. A Sheila vivenciou com a gente nesse período, né, Ivane? E depois eu ainda fiz um mestrado e doutorado com a Sheila. Momentos de muita aprendizagem. Eu só queria abrir um parênteses aqui, que quando a Ivane falou do PIBID, né, que eu vivenciei o PIBID desde a licenciatura até o doutorado, né? Eu fui estudante do PIBID, depois eu fui pesquisadora no PIBID, depois eu fui supervisora do PIBID, né? E eu acredito que, tendo essa experiência que eu já vivenciei na universidade, que nem a Wanda disse, a gente já estava se modificando, o PIBID foi só para acrescentar ainda mais na minha docência, né, na minha construção como docente, porque, como a Ivane disse, foi uma decorrência, né, dessa ideia inicial dela. Acredito, né, que o PIBID, na minha vida, né, para mim, foi uma decorrência, né, foi recorrente, na Na verdade. nossa também fui pibidiano. Isso, e aí 4 anos. a gente já vem com aquele olhar diferente, né, Márcio? Não sei se tu percebe Exato. isso. Tu já vem com outro olhar, né? Te ajuda muito nisso. Tu é E quando eu fui, tu é lapidado no PIBID, né? quando Então, eu fui estudante do PIBID, bolsista, eu não tinha ainda essas ideias, era no início da minha graduação. E como eu vi a diferença depois, quando eu fui pesquisadora no PIBID interdisciplinar e depois supervisora no PIBID Matemática e Pedagogia, agora em 2018. Então, como eu vi a diferença, o olhar, né? Isso como contribui, e por isso que a Wanda disse, por que a gente não se desvinculou, né, até hoje? Por isso, né, Wanda? Porque a gente precisa, né, estar junto, a gente precisa desse aprendizado juntos, né? É a transformação na convivência, né? Fala, Denise. Eu penso que uma das coisas muito importantes nessa conversa, né, da escola com a universidade, que tu trouxe, foi o projeto de extensão, né? Como o eixo extensão dentro da universidade, ele é importantíssimo para que esse diálogo, para que essa conversa, e que a gente não... E que os nossos estudantes não se sintam perdidos no sentido e despreparados, né, como tu mencionou, mesmo quando estão fazendo um estágio de licenciatura, de não conseguir fazer a relação entre a teoria, né, e a prática. E eu penso que isso, a extensão, ela é uma coisa extremamente importante, essa ponte, né? E eu pergunto para vocês agora, matemática ou educação matemática
ou ambos? Onde é que fica um? Onde é que fica outro? E onde que eles se encontram? Essa a Wanda vai responder. Quer responder, Wanda? Quer que eu responda? Tá bom. Wanda. Eu queria ouvir tu falar, A Wanda. Vaninha ficou quicando aqui. Não, é sério, eu queria ouvir ela falar mesmo, por isso que eu disse. Então, não existe educação matemática se não há matemática. E aí tudo depende, aí vem a filosofia da matemática, e a história da matemática. Porque tudo depende de como que tu, qual é a concepção que tu tens do que é matemática. Porque se para você a matemática é só um conjunto de teoremas e é o próprio jogo lógico da matemática, então a educação matemática não tem muita criatividade nesse jogo, porque a maior parte dos teoremas já estão demonstrados. Mas a educação matemática, para mim, ela é muito mais do que só a matemática formal, do que só a linguagem e a representação de símbolos matemáticos. A matemática, para mim, ela já acontece no cognitivo do indivíduo quando ele faz uma conta mental. Quando eu vou no supermercado e eu consigo fazer o cálculo mental e saber quanto que eu tenho que receber de troco, eu estou fazendo matemática, mesmo que eu não esteja escrevendo matemática. É a mesma coisa que a linguagem, né? Eu posso saber me comunicar, eu posso saber transmitir a minha informação, né? Isso não é português? É português. Agora, a língua letrada portuguesa, ela requer uma série de regras. Uma série de regras para estruturar uma frase. Eu sei que no português eu tenho que ter o sujeito primeiro, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, que tem que ter uma coesão textual para que exista essa coesão, que eu tenho que ter os conectivos, né, que fazem as interligações entre os parágrafos e entre as ideias. Isso é o letramento do português. Esse é a representação simbólica e a transformação da linguagem em códigos. A matemática também é assim. Eu tenho o pensar matemático, o calcular, mas eu também tenho que transformar esse meu pensar matemático numa representação simbólica. E aí vem as contas, os algoritmos, a representação dos números. Se a gente estuda a linguagem matemática e como ela foi se constituindo, a escrita matemática, nós vamos ver que no início dos tempos, a matemática, os símbolos, o número 1, o número 2, o número 3, do jeito que nós conhecemos hoje, no sistema indo-arábico, ele era diferente para cada cultura. No sistema mesopotâmio, a escrita era cuneiforme da linguagem matemática, completamente diferente. Hoje ela é universal. Como a matemática era como é a linguagem, que tem o inglês, tem o português, tem o francês. Cada cultura tinha uma linguagem, uma forma diferente de operar com a matemática. Então, para mim, educar matemática não é só ensinar o formal da matemática, é ensinar o pensar matematicamente. E aí é que a educação se une com a matemática. Tem que ter esse entrelaçamento sempre, é necessário, né? Então, aproveitar que os alunos... Não adianta tu ensinar um algoritmo para o aluno, colocar lá arme e efetue, se o próprio aluno não fez o cálculo mental antes e não sabe nem por que vai um e por que pede um emprestado. Ele vai decorar. E essa falta da decoreba, às vezes, é um problema para nós, professores da educação básica, porque os pais se construíram na escola tradicional com este modelo. E muitas vezes eles se preocupam porque o caderno não está cheio, porque os algoritmos não estão aparecendo regularmente no caderninho do seu filho. E é difícil para essas pessoas entender que a educação matemática está à frente, que a gente conversa, a gente tem muitos alunos que, é como a Ivane disse, que mentalmente fazem tudo, que aí me lembrou na escola zero, na vida 10 na escola zero. Na escola zero, que foi um livro que a gente estudou juntas, né? Tem muitos alunos que acompanham a aula, discutem o conteúdo com a professora, se posicionam
e na hora de uma avaliação por escrito, eles não conseguem organizar o algoritmo. E aí, esse aluno aprendeu ou não aprendeu? Então, a gente tem que levar em consideração o quanto ele se desenvolveu. E aí vem a questão do aprender de Maturana. O que é aprender? Né? É a transformação, é a mudança na estrutura. Não necessariamente que eles chegue lá no algoritmo correto, como o Márcio gostaria que fosse exatamente como a professora queria, né? Mas houve mudança na estrutura, houve um pensar, houve uma transformação desse indivíduo. Então, são questões que a gente tem que pensar durante a sala de aula, e a gente também tem que pensar que a comunidade precisa entender. Às vezes faz falta a gente conversar com os pais, conversar com a comunidade escolar, para que eles percebam que a escola está mudando, porque as pessoas também mudaram. E a forma do ensinar e o aprender vai se transformando de acordo com o conviver das pessoas. E aí vem a questão da mudança cultural, que para Maturana, o que é a mudança cultural? Silvânia, o que é a cultura? Olha, até que tu sabes falar melhor do que eu o que é cultura, mas o que a gente percebe, né? A cultura, a gente pode pensar na prática aí, né? Na convivência com os grupos, né? A cultura se estabelece nessa convivência. Nós estamos convivendo no IADTEC, né? Nós estabelecemos uma maneira de conviver, isso afeta no nosso ser como pessoa. Nós vamos à igreja, ou nós temos alguma religião, ou nós estamos com nossos familiares, e diferentes movimentos, diferentes lugares, e eu acredito que essa cultura de cada lugar, né, que nos transforma, que nos constitui. Mas, como Maturana diz, no momento que nós rompemos as interações com um grupo, com um certo grupo, essa cultura, né, ela se modifica. Se nós rompemos, né, a Denise vai falar melhor aqui, né, a Denise sabe falar muito bem, mas pensando no básico, assim, né, se nós rompermos com a cultura da prática de estarmos juntos no IADTEC, com certeza isso vai modificar em algum momento na nossa vida, e a gente vai perceber mais adiante que a gente está pensando de outra forma, né, e acredito que a gente não vai romper porque a gente gosta de aprender cada dia mais, né, e estar junto. Mas é só um exemplo. No momento que eu rompo com a interação de um certo grupo, eu me transformo, né? E a cultura, a gente pode pensar dessa forma, a interação com as pessoas, né? Aquele momento, quando tu falou ali, Wanda, da escola, a gente vem ainda com essa cultura do professor saber e do aluno, né, ouvir e ponto final. E nós procuramos, né? Eu acredito que tu também faz isso, muitos professores, e como experiência, meus colegas, a gente já vê essa cultura sendo quebrada, sabe, nas escolas, de que o professor é o detentor do saber, ele que sabe, tem que ser da maneira dele, né? O aluno já se faz mais perguntas, o aluno que tem que se fazer perguntas, e se a gente não tem no momento, tudo bem, a gente não tem a resposta, a gente vai pesquisar e vai levar para esse aluno. Eu acredito que essa cultura, aos poucos, pode não ser percebida, né, no geral, mas nós que convivemos no ambiente escolar, a gente percebe que tem essa mudança, pouca, mas tem, né? Está acontecendo essa mudança cultural do professor sair do trono, sabe assim? Do professor. Mas eu vejo, Silvânia, que ainda temos muito que aprender e que quebrar, né? Nessa cultura, muito a caminhar, porque assim, eu hoje estou aqui em Santa Catarina, eu convivo com muitos grupos de pesquisa, eu oriento, né, eu presto mentoria no Me Orienta Academy para os estudantes de pós-graduação, e eu vejo assim que o nosso grupo do EADTEC é um grupo que tem uma cultura muito especial, e que é muito diferenciada, que é exatamente essa biologia do amor. Porque os alunos da pós-graduação, do nosso grupo aí, os alunos que procuram, os orientadores que fazem parte do EADTEC, eles não precisam pegar um mentor de fora da universidade para orientá-los, porque eles são acolhidos com amor.
né? O grupo todo acolhe, o grupo todo ajuda se ele tem necessidade. Se ele está estressado, se ele está com medo do processo, ele tem o acolhimento de todo o grupo aceita ele na convivência, acolhe esse estudante. E esse estudante ele se transforma na própria convivência do grupo ali, porque o projeto no grupo ele não é só o projeto da Ivane, ele é o projeto do grupo, é de todos nós, e todos nós estamos ajudando. Então, é muito mais simples fazer um doutorado, simples que eu digo no sentido, não que seja simples, todo doutorado, todo mestrado é bastante complexo, né? Exige muita leitura, muito estudo, né? Muita criatividade, mas quando a gente tem um grupo de suporte, como a gente tem no EADTech, tudo é muito menos sofrido. Eu tenho recebido, gente, alunos, e eu trabalho com a programação neurolinguística por causa disso, porque os alunos vinham para mim travados na escrita, mas o problema não era a escrita. O que fazia ele travar na escrita era a falta de diálogo com o orientador, era, às vezes, a estupidez do orientador com ele, de não querer ouvi-lo, a falta de tato do orientador de dizer para ele que aquele parágrafo precisa ser reformulado, que não está bem escrito, né? Orientadores que chegam a chamar os alunos de burros, não sei o que está fazendo aqui, mas que não dão a mão, não estende a mão. Grupos de pesquisa que, ao invés de cooperarem como o nosso, de trabalharem de forma colaborativa, eles tiram o tapete uns dos outros porque eles estão numa outra cultura, que é a cultura da competitividade, da competição, de querer derrubar o outro, né? Então, é essa cultura que eu vejo que existe diferente, que o Maturana nos diz que a gente só vai conseguir mudar a cultura quando a gente realmente estiver imbuídos da biologia do amor, criando redes de conversação, de acolhimento, acolhendo o outro como legítimo outro na convivência e se transformando nesta convivência por esse conversar. Mas esse conversar não é o falar só, não é o falar da boca para fora, o discurso, é o operar junto. E quando você dá a mão para o estudante e opera junto com ele, quando eu abro a tela do meu computador para fazer uma orientação, uma mentoria, e que eu pego o texto do estudante, e eu digo assim para ele, eu vou ler em voz alta, lê em voz alta o que você escreveu aqui. O que você quis dizer? Eu quis dizer isso, isso, isso. Lê de novo o que você disse. Escreveu. Está dito o que você quis dizer? Ele diz, não está dito. Então, aonde que está a trava na escrita? E a gente vai reformular, e ele está ali junto comigo, e eu vou explicando. Olha, aqui você separou o sujeito do verbo, e você mudou o sentido da frase, não se separa o sujeito do verbo, né? Mas com delicadeza, com amor, eu não estou chamando o aluno de burro, eu estou ajudando o aluno no conversar, e o meu conversar é o dar voltas como? É o operar junto com aquele estudante. Aí a gente está ajudando. Baseada na teoria da biologia do amor de Maturana. E aí eu pergunto, como desvincular desse grupo? Não tem. Como romper o vínculo desse grupo? A gente volta, o bom filho a casa torna. Isso é o que mais sinto falta aqui, vocês sabem? Que aqui eu não tenho esse grupo. A pandemia, para mim, foi um presente. Porque foi a pandemia que me propiciou estar junto com vocês em todas as reuniões. Porque antes eu queria estar, e eu nunca podia, porque a tecnologia nunca chegava para eu fazer isso. Ou, né, a universidade sempre dizia que não dava para fazer, que não dava. E aí veio a pandemia, e como num passe de mágica, a gente consegue estar juntos. Que legal, interessante. Quer fazer o fechamento, Denise? Podemos fazer? Então, o que se pode refletir, né? Se pode refletir que um começo em algum lugar da década de 1970, pode ser de 80, ou de 90, ou de 2000, né, na vida de uma professora, Ivane, ela deu início a muitos outros começos, né? Há muitos outros começos na vida de professores e de estudantes dessa universidade que estavam inaugurando na docência, né, nos estágios de licenciatura. Sujeitos que estavam fazendo no exercício da sua autopoiese. Aí a gente vai colocar aqui o que é uma autopoiese, né, para quem não estuda Maturana, para quem está escutando Maturana pela primeira vez nessa tarde.
Auto quer dizer eu, né? E poese, fazer. Então, autopoese é fazer a mim mesmo num domínio de existência, num viver. E fazer para Maturana é conhecer em algum domínio. Esse fazer não é necessariamente um fazer concreto, né, de fazer uma casa, mas de fazer é conhecer, ler um livro, assistir uma live é um fazer para Maturana, né? Então, esse é o conceito da autopoese. E esse começo dessa professora, né, que se atreveu, né, que ousou desenhar outra docência, pensar outras docências, e que ela continua até hoje sendo provisória, né, gente, pelas colocações de vocês. A docência, ela é sempre um lugar sem lugar, porque ela é sempre provisória, ela é sempre autopoética. E isso é o que mais me emociona quando eu penso em Maturana, assim, é o caráter autopoético da docência, né? Nesse espaço que a gente está falando da docência, mas nós sempre somos autopoéticos, né? Nós nunca somos os mesmos, né? Claro que isso nunca é sem dor, né? Isso confere diferentes níveis de consciência, como ele mesmo diz, né? Depende dos caminhos que a gente for tomar. A docência, muito embora a gente tenha, eu já escutei isso de um professor também, mas a gente passa 4 anos ali colocando para eles que a gente deveria ter uma outra reflexão, uma outra atitude perante de responsabilidade, né? Um outro caminho explicativo, mas Denise chega lá e ele não quer aquele, ele quer entrar, ele quer caminhar na objetividade sem parênteses, né? Ele quer o positivismo, ele quer a causa e efeito. Mas aí Maturana também nos diz, né? Nós escolhemos o que queremos ouvir. Nós escolhemos, né? Isso é a relação também que se estabelece no campo da docência, né? Para a gente não nos sentirmos frustrados, né? Totalmente, tipo assim, errei como docente, como professor daquele sujeito. Não, a nossa estrutura ela escolhe, né? O Maturana ele também nos diz isso e por isso ele vai na contramão de muitos, né, da cognição humana, da epistemologia genética, né, para muitos pensadores. E isso também é uma forma como ele se atreveu, né, a pensar, e eu acho isso bastante interessante. E por falar de cultura, né, em tudo isso que vocês falaram muito bem, Silvânia, eu não vou falar melhor, né? A cultura, ela conserva modos de vida, né, sempre, e por isso a educação é tão conservadora, e como vocês dizem, né, é um caminho que temos muito ainda a fazer, né? A gente não vai concluir a obra, ela é sempre concluída e que bom que é assim, senão a gente teria um ponto final e o ponto final acaba o texto, né? E é bom que a gente continue sempre nesse movimento autopoético, né? Que ele diz que todo fazer leva a um novo fazer, que leva a um novo fazer, e assim sucessivamente, né? Então, cada docência leva uma nova docência e cada orientador ele vai orientar melhor ou pior, dependendo, né, do que ele tiver, do que ele puder oferecer, da experiência que ele estiver vivendo, da emoção que ele estiver acometido naquele momento. E a emoção é uma coisa na docência, né? Tem dias que a gente dá uma aula excelente, tem dias que o professor mesmo admite que ele foi, mas a emoção chegou lá, a turma também estava sob outro domínio de emoção. E isso também tem que ser considerado, né? Então é isso, né? São os nossos modos distintos. Nós também escolhemos aqui coisas que ouvimos, que vamos levar, que vamos modificar, e outras a gente também vai conservar, porque nós conservamos modos de viver, sejam eles bons ou ruins, né? E a universidade também conserva diferentes epistemologias dentro das suas unidades acadêmicas, dentro das diferentes áreas de ciência, e é por isso que dentro da universidade, a pedagogia universitária, né, que eu trabalho com meu parceiro pedagógico, o professor Daniel, a gente está sempre nesse movimento autopoético, né, de pensar da docência, né, de fazer com que os professores possam se dar conta da docência que eles exercem na universidade e do tipo de ser humano que eles querem desenvolver, que eles querem conservar, né?
para atuar, para modos responsáveis de agir junto em sociedade. Maturana diz isso, né? Modos responsáveis de viver, né? E eu acredito que nós todos, e principalmente a professora Ivane, realmente isso, ela teve um começo que deu origem a tantos outros recomeços, né? E tantos estudantes que ela escolheram as suas palavras, escolheram viver de outro jeito e pensar a matemática, ou a educação matemática, né? De outra forma, que não seja decorativa, mecânica, né? Como a que muitos de nós esteve submetida, né? Dentro do campo das ciências exatas. Eu sinto por não ter tido assim professores assim como vocês que pudessem ter me incitado a pensar melhor a matemática, a física, né? A química, porque quando a gente se dá conta estudando outros teóricos dessas áreas que migraram para a educação, como a gente vê que a física é linda, né? Eu, quando gosto muito de ler o Capra, e eu acho fantástico as colocações que ele faz e o diálogo que ele faz com Maturana e Varela. E eu pensei, meu Deus, por que eu não tive melhores professores de física, né? Talvez eu até não fosse pedagoga, quem sabe, né, gente? Mas é só para a gente nos darmos conta do quanto é importante o nosso papel, seja na universidade, seja na escola, seja né, em qualquer ambiente que a gente está lidando com estudantes, como é importante, né? Como a nossa participação, ela nunca é, como diz Maturana, ela nunca é aleatória, né? Ela sempre produz, né, significados na nossa estrutura, na nossa corporeidade. Então, é isso que eu deixo. Muito obrigada, foi uma honra, e eu não sei se alguém mais quer fazer alguma colocação. Quero estar aqui. Ivane, seja bem-vinda sempre ao grupo, porque acredito que a pandemia trouxe o trabalho via tecnologia, né, os encontros virtuais para ficar. Eu não consigo imaginar, pós-pandemia, nós dependendo do transporte e do espaço geográfico para poder nos encontrar. Agradecer a oportunidade, então, dessa roda de conversa, né, maravilhosa aqui com vocês, onde a gente aprende muito, continua aprendendo, que venham outras, que tenhamos, né, outras rodas de conversa, outros dias para estarmos juntos. Um abraço, então. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui homenageando, né, o nosso querido Humberto Maturana, agradecer a minha querida orientadora, a professora Débora Laurino, a todo o grupo que ela coordena da Educação à Distância e Tecnologia, né, e a DTEC, aos participantes do grupo que estão aqui, as minhas queridas ex-alunas e colegas, né, porque tudo se mistura hoje, as minhas queridas ex-alunas, foi um prazer muito grande ter ouvido vocês, e nem eu tinha tanta clareza assim de que realmente essa experiência tinha sido fundamental na vida de vocês, na vida profissional de vocês. Então, para mim, foi gratificante poder ouvi-las e saber que realmente eu fiz a diferença na vida de vocês. E quero agradecer muito a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão aqui hoje assistindo o nosso vídeo, na nossa audiência, a FURG, que mora no meu coração. A todos vocês, o meu muito obrigada. E não esqueçam de dar um like aí no nosso vídeo e de comentar e colocar as dúvidas, tá bom? E compartilhar com os amigos.